Oi, aqui é o professor Leonardo De Luca e hoje eu vou dar uma aula rápida, simples e compacta sobre volume de ejeção durante o exercício físico. Então, nesse vídeo, a gente vai aprender sobre o sistema cardiovascular, como que ele atua para ajustar o volume de ejeção durante o exercício, principalmente no início do exercício. Aqui a gente tem o início do exercício submáximo, moderado, então abaixo do máximo, não é exercício tão intenso. Eu vou pegar esse exemplo aqui porque é melhor para explicar para você. A primeira resposta, então, que a gente tem para explicar o aumento do volume de ejeção durante o exercício é o aumento do débito cardíaco, então, volume de ejeção vezes frequência cardíaca. Se está aumentando o débito cardíaco, é porque tem demanda de oxigênio no músculo ou em algum outro local do corpo, algum outro tecido. Se eu estou falando de exercício físico, principalmente eu tenho que observar aquela massa muscular que está sendo recrutada. Então, vamos pegar o exemplo aqui da caminhada, da corrida, que são os mais simples. Comecei a correr, então, do débito cardíaco, volume de ejeção, vezes a frequência cardíaca. Então, aqui, o volume de ejeção é quantidade de sangue ejetada em litros, tá? Em cada batimento, em cada situação. Quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo. Então, o coração abre, recebe sangue. Toda vez que ele fecha, ele ejeta uma quantidade de sangue pela artéria aorta para nutrir os tecidos que estão precisando de oxigênio naquele momento. Então, quando eu tenho um aumento do débito cardíaco, de acordo com a demanda de oxigênio, outra resposta fisiológica bem súbita, bem rápida que acontece é o aumento aqui do retorno venoso. O que é o retorno venoso? Quantidade de sangue que está voltando para o coração. Lembrem lá da circulação sistêmica, que eu estou mandando sangue oxigenado, o tecido extrai esse oxigênio, o sangue tem que voltar cheio de CO2 para ser expelido nos pulmões. Então, eu aumento o retorno venoso. E um dos principais fatores que faz eu aumentar o retorno venoso é isso aqui conhecido como bomba vascular. É uma das hipóteses de aumento. Então, é uma das linhas de investigação aí que a pesquisa científica em fisiologia do exercício atribui, tá? É uma linha de pensamento que atribui o retorno venoso como umas respostas cardiovasculares mais rápidas para melhorar o volume de ejeção e suprir a demanda de sangue para aquela intensidade de exercício. Então aqui a gente tem uma veia, o exemplo de uma veia, aqui a circulação sistêmica. Esse músculo está em repouso, tá? É um exemplo do músculo em repouso, aqui a letra A, aqui o indivíduo em pé, na posição passiva, em repouso. Esse sangue aqui está vindo das arteríolas para os tecidos, o tecido ele volta para as veias para voltar para o coração, e aqui não está tendo influência do músculo ainda sobre as veias. Aqui a gente já vê no início da contração muscular, os músculos então são contraídos, os sarcômeros são encurtados, vários sarcômeros, né, várias miofibrilas, várias fibras musculares juntas, então, e aí então o ventre muscular ele pode ser que aumente de volume, comprima e aumenta a sua espessura ali para os lados e aí comprime essas pequenas veias e aumenta bastante aqui a pressão nessas veias e faz com que o sangue vá nessa posição de retorno venoso ao coração e principalmente não consiga voltar nessa posição aqui, tá? Ele saiu e não volta mais, ele vai ter que ir até o coração. E aqui a gente tem um comportamento dessas veias, então, supostamente logo após a contração muscular, tá? Então, teve uma contração bem intensa, tudo isso acontece muito rápido, é cíclico, o músculo contrai, relaxa, tá vindo sangue aqui, vai para a circulação sistêmica, volta ao coração, e aí tem um tempo ainda que a veia fica comprimida e impede o sangue de voltar, tá? Então, isso seria o retorno venoso e é um mecanismo que possivelmente ajuda o retorno venoso. E o aumento do volume de ejeção seria essa
pressão aí que os músculos esqueléticos exercem sobre as veias. Outros fatores que contribuem para o aumento e regulação do volume de ejeção ou volume sistólico durante o exercício físico é o volume diastólico final ou pré-carga. O que é o volume diastólico final? Toda vez que o coração se enche de sangue aqui no ventrículo esquerdo, ele vai ter um volume diastólico, um volume de relaxamento. Então, o sangue está vindo aqui das veias pulmonares, né? O sangue rico em oxigênio vem das veias pulmonares aqui pro átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo, e esse ventrículo ele vai ter que se alongar para receber essa quantidade de sangue, que é maior que a do repouso, e aí vai ter um volume diastólico final, né? Então, eu tenho um aumento do volume diastólico final, porque eu tenho um alongamento do miocárdio. O miocárdio se alonga aqui, um ajuste fino e agudo de curto prazo fisiológico no coração. Então, à medida que vai chegando mais sangue, o miocárdio, as fibras musculares cardíacas ali do miocárdio, do ventrículo esquerdo, se alongam. Entra mais cálcio também, aumenta a interação ali entre actina e miosina. O músculo se ajusta facilmente à demanda fisiológica daquela intensidade de exercício. Eu aumento também a força de contração, então vamos somar tudo isso aqui para entender. Eu aumento a capacidade de enchimento, aumento o alongamento para encher mais e eu aumento a força de contração para expulsar mais sangue. Então, com isso tudo, eu tenho essa lei de Frank-Starling, né? Você já deve ter ouvido falar. Tem outras aulas aqui do sistema cardiovascular que eu explico, que é a inter-relação entre alongamento e relaxamento do músculo, né? Do músculo cardíaco. O cardíaco ele se alonga à medida que ele tem que receber mais sangue e aumentar esse volume diastólico final e também aumenta a força de contração para expulsar mais sangue. Com isso, eu diminuo o volume sistólico final, volume sistólico final. Então, é aquele volume que fica de resíduo depois que eu faço a contração, depois que eu expulso todo o sangue. A gente não expulsa totalmente o sangue em cada batimento, sempre fica um resíduo ali, fica um resto, vamos dizer assim, só que eu diminuo isso com o aumento da intensidade do exercício, porque eu não quero que fique muito sangue ali represado, né? Eu quero expulsar porque o músculo está pedindo, tá? Então esses mecanismos aqui somados ajudam muito a aumentar o volume de ejeção, a quantidade de sangue expulsa aqui do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, para eu conseguir suprir a demanda de oxigênio da circulação sistêmica, nesse caso aqui exercício físico, principalmente músculo esquelético, tá? Então, recapitulando um pouco, o sangue vem das veias pulmonares aqui, vai ter que entrar no ventrículo esquerdo e depois esse sangue vai ter que ser expulso aqui pela artéria aorta e dependendo da intensidade do exercício, da demanda de oxigênio, eu vou ter que aumentar aqui o volume diastólico final, aumentando o alongamento, faz com que o ventrículo esquerdo se encha mais e também aumenta a força de contração por alguns estímulos neurofisiológicos e elétricos aqui do coração para expulsar mais rápido esse sangue. E aí eu diminuo esse volume que fica residual ali em cada batimento. Além desses ajustes finos e agudos, eu tenho um ajuste nervoso, sistema cardiovascular, que também é agudo, rápido e muito importante. Quando a gente está em repouso, eu tenho uma influência vagal, ou seja, do sistema nervoso parasimpático, que ele faz com que o nosso batimento cardíaco fique baixo. A gente não está precisando de batimento cardíaco alto, a gente não tem um alerta, não tem um estresse fisiológico ainda, ou psicológico, para aumentar o batimento cardíaco. Então, eu tenho uma influência do sistema nervoso parasimpático, que tem neurotransmissores ali que baixam a frequência cardíaca. Então, no início do exercício ali, eu tenho um estresse, eu tenho uma reação de alerta, eu tenho um aumento da demanda de oxigênio, eu tenho o corpo pedindo batimento elevado. Então, eu tenho nos primeiros minutos ali do exercício físico, vamos pegar um exercício de intensidade leve, moderada, contínuo, como exemplo. Para aumentar a frequência cardíaca, eu tenho a retirada, então, do tônus vagal. Eu tiro aqui o tônus vagal nos primeiros
minutos de exercício, onde a frequência cardíaca é um pouco mais baixa. Só que para aumentar bastante a frequência cardíaca, à medida que o exercício progride ou aumenta a intensidade, só a retirada vagal não basta, eu tenho que aumentar então a influência do sistema nervoso simpático. E aí o sistema nervoso simpático joga noradrenalina, e a adrenalina, nas suas terminações nervosas, isso estimula o músculo cardíaco a aumentar a força de contração, que é aquilo que a gente viu no slide anterior. O ventrículo esquerdo se fecha em cada sístole com uma força maior para expulsar mais sangue, e essa frequência cardíaca, frequência de batimentos também vai aumentar, porque eu tenho que expulsar sangue de maneira cada vez mais rápida para suprir a demanda do músculo esquelético. E aqui a gente vê que também o lactato também aumenta a pressão arterial sistólica, óbvio, né? Se eu estou aumentando força de contração do ventrículo esquerdo, vai tender a aumentar a pressão arterial sistólica, porque é um ajuste fino também, que eu tenho que expulsar mais sangue de forma mais rápida pela artéria aorta para suprir o débito cardíaco, que vai ser elevado para suprir essa demanda de oxigênio. Então, o que a gente tem que tirar desse slide aqui? Nisso exercício, retirada do tônus parasimpático. Aumentando o tempo, aumentando a intensidade, eu tenho retirada, tenho influência daí, mais liberação de neurotransmissores do sistema nervoso simpático, porque ele é responsável pelo alerta e reação ao estresse. Aqui, ó, aumento do sistema nervoso simpático e retirada do sistema nervoso parasimpático. Nesse gráfico dá para ver bem o que acontece em termos de volume de ejeção, que é o stroke volume em inglês. A gente tem 4 situações aqui: repouso, intensidade leve, intensidade moderada e intensidade máxima aqui no VO2 máximo. O que acontece aqui? À medida que eu vou sair do repouso, vou para o exercício, o volume diastólico, o volume sistólico final, ele vai diminuindo, que é aquilo que eu falei, o que fica residual na sístole, na expulsão de sangue em cada batimento cardíaco no ventrículo esquerdo, isso vai diminuindo com o aumento da intensidade do exercício. E olha aqui, o volume diastólico final, ele se mantém aqui mais ou menos constante, aumenta um pouco da intensidade leve para moderada, mas na intensidade máxima ele não se altera. Só que o que aumenta? Aumenta o volume de ejeção, tá? Então, o volume diastólico final, ele aumenta em relação ao repouso. Só que ele tem um limite fisiológico para cada um naquela situação. Pode ser determinado por fatores genéticos, por aptidão física naquele momento. Então, a capacidade do ventrículo esquerdo relaxar e a capacidade de ele estirar as fibras para receber mais sangue, ele vai ter um limite durante o exercício. O que vai mudar, então, durante o exercício? A quantidade de sangue que eu expulso em cada batimento, isso que é o volume de ejeção, e a quantidade de sangue que eu mantenho ali como residual depois de ter feito um movimento de expulsão, tá? Depois de cada cisto. Então a gente vê que sempre com o aumento da intensidade vai reduzir o volume residual, o volume sistólico final e aumentar o volume de ejeção, a parte de expulsão. Quanto eu expulso do ventrículo esquerdo para ir para circulação sistêmica, porque o músculo esquelético está pedindo. Então, volume de ejeção, recapitulando, é o débito cardíaco dividido pela frequência cardíaca, tá? Se eu quiser fazer uma conta rápida. Eu dependo de retirada do sistema nervoso parasimpático e entrada do sistema nervoso simpático, aumento o volume diastólico final para preencher o coração com sangue, aumento o volume sistólico final, expulsar mais sangue, e aumento também o volume sistólico e diminuo o volume sistólico final. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Dúvidas, sugestões, escreve aqui embaixo no canal. Se não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, que tem mais vídeo aí sobre fisiologia do exercício. Um abraço e até o próximo.